que Jesus, ele desce do monte pela manhã. E Jesus, irmão, ele tem um costume, se você for analisar a palavra do Senhor, Jesus, ele tem costume de subir ao monte para orar. Jesus tirava a noite em oração. E em uma dessas, no capítulo 8, que ele desce no monte, a Bíblia vai dizer, o profeta Daniel, que se aproxima de Jesus, no versículo 2 do capítulo 8, eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode tornar limpo. Eu lembro quando Jesus desce no monte, irmão Emil, o leproso vai ao encontro de Jesus, e aí ele não pede nada a Jesus. Se você for olhar o texto, ele vai dizer, a Bíblia vai dizer, e eis que veio um leproso e o adorou. Ao se prostrar perante Jesus, a Bíblia vai dizer que aquele leproso o adora. Interessante que em algumas outras passagens os leprosos não poderiam entrar na cidade. Em algumas outras passagens os leprosos eles não poderiam ter contato com ninguém por causa da sua lepra, por causa da lei de Moisés. O leproso tinha que ter uma distância da cidade. O leproso ele tinha que ficar afastado da sociedade. O leproso não poderia de modo algum se aproximar do templo para orar. Olha, irmão, que interessante. Então, se hoje Jesus não tivesse vindo ainda, Jesus não tivesse cumprido a lei de Moisés, quem estivesse com lepra não poderia adentrar na igreja. Talvez se o leproso estivesse aqui nessa manhã, ele ficasse lá fora, ficasse fora da congregação, como eles não podiam subir para Jerusalém para adorar. Então, o que eu acho interessante nesse texto é que o leproso, ele se ajoelha e adora. Pela lei mosaica, pela lei de Moisés, se o leproso tocasse em alguém, aquela pessoa que fosse tocada pelo leproso, ele ficaria leproso também. Olha, irmão, que interessante. Então, por isso, toda essa restrição. Só que o leproso, no capítulo 8, a Bíblia vai dizer que ele chega e adora Jesus. A Bíblia diz que ele toca Jesus. Eu não sei o grau de distância, se foi 1 metro, se foi 2 metros, que ele se ajoelhou e prestou culto a Jesus. Adorar é prestar culto a Deus. Depois que ele adora, aí ele libera uma palavra para Jesus, para receber a resposta de Jesus. Ele vem, adora e diz: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Então o leproso, ele não pede para Jesus tornar ele limpo. Ele diz: se tu quiseres, se você desejar, Jesus, olha para a minha história, olha o que eu estou vivendo. Eu sou leproso, a sociedade me rejeita, a minha família me rejeita. Se o Senhor quiser, ele diz: Jesus, me torna limpo, me purifica, faz alguma coisa por mim. O leproso diz: se quiseres, podes tornar-me limpo. Sabe o que o leproso está dizendo? Senhor, se o Senhor quiser essa manhã, o Senhor pode mudar a minha história. Porque pelos nossos pecados, quando nós olhamos para a nossa história, nós não é nem digno de entrar aqui. Nós não é nem digno de estar na presença do Senhor, porque somos homens ruins e somos. Se damos lugar à carne, nós somos homens pecaminosos, caídos e falhos. Somos mulheres que desagradam ao Senhor. Nós somos olhados para a nossa carne, para a nossa atitude. Nós não é nem digno de estar aqui com o microfone falando a palavra do Senhor. Nós vamos olhar dentro do contexto. Mas nós damos glória que pela sua graça nos perdoou nessa manhã. E aí Jesus diz para ele, no versículo 3 do capítulo 8, e Jesus, se estendendo a sua mão, o tocou, dizendo: quero. Jesus vê a humildade daquele leproso e toca nele e diz: quero. Você está entendendo o que Deus está falando para nós nessa manhã? Que não importa qual é a lepra, não importa o que você tem vivido, se você chega se humilhando, Ele chega limpando, aleluia. Se você chega se entregando para Ele, se você chega querendo mudar, Ele chega fazendo a obra na tua vida nessa manhã, irmão.
Levante a mão de profeta aqui essa manhã. Essa manhã, profeta, levante a mão e diga: Senhor, eu quero ser livre pela tua palavra. Diga: Senhor, eu quero ser transformado pela tua palavra. Diga: Senhor, eu quero ser um homem diferente pela tua palavra. Você está entendendo, irmão? Se você quer, e Jesus quer, que vai impedir o milagre na tua vida. Se você quer, e se é a vontade de Deus que vai impedir você de prosperar, de mudar, de crescer, de evoluir. E Jesus disse ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Aleluia. Disse então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O que eu ia fazer, olha, você já está limpo pela palavra. Foi o que Jesus disse, que nós já estávamos limpos pela palavra, por causa da palavra. Então só Jesus que nos limpa. Então ele disse: vai lá e mostra ao sacerdote e segue a lei de Moisés. Apresenta o sacrifício. Naquela época era muito comum, irmão, matar pombo, matar ovelha, matar cabrito, pelo sacrifício em remissão dos pecados. Então que depois da morte de Jesus não precisava mais fazer esses rituais. Nessa tradução aqui, nesse texto eu me aprofundei um pouquinho, fala que matava um animal, degolava um pássaro, alguma coisa, e jogava 7 espirros do sangue dentro da casa. Olha, irmão, que interessante. Matava o animal, eu imagino assim, irmão, falava que espirrava 7 vezes em 7 cantos da casa. Então imagina que pegava um animal degolado, geralmente era no pescoço, chegava no canto da casa, talvez jogasse assim, para espinar o sangue. Isso aqui era oferta para servir de testemunha. Hoje nós não praticamos mais. Por quê? Porque o único sacrifício foi Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele foi o cordeiro. Quando fala que ele é o cordeiro, é porque ele fez um papel dentro da lei de Moisés. Então ele serviu na cruz de sacrifício. Foi o seu sangue. Então nessa manhã você foi liberto pelo sangue de Jesus. Você foi transformado pela palavra de Jesus. Então, irmão, nessa manhã, todos que estão aqui, inclusive o pastor, nós somos limpos pela palavra. Amém? A gente acha assim: nossa, minha esposa está me tratando assim, agora eu estou ficando um homem diferente. Você está enganado, que a sua mulher muda. Aí eu estou assim, minha esposa está me tratando assim, agora eu estou virando um homem diferente. Você está não, você está virando, é porque Deus está trabalhando na tua vida. Mulher nenhuma muda marido. Você pode botar ele de castigo, pode passar 10 dias sem fazer amor, você não vai mudar essa coisa brava. Pode botar o homem de castigo, a mulher de castigo. Ninguém muda ninguém. Pode pegar o filho, pode dar nele, irmão. Você não muda. Eu conheço história que pai e mãe espancavam o filho e o filho não mudava. Só quem muda é Jesus. Você está entendendo? Então, se você quer ser limpo e Jesus quer te limpar, nada pode impedir. Lembra essa palavra? Eu quero ser limpo e Jesus já me limpou pela sua palavra. Amém? Agora você vai lembrar.